Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Spot Show, seu programa de esportes na web, uma forma diferente e única de falar sobre esportes. Eu sou Marcelo Lopes, fundador do Cuca Aberta e apresentador do programa Spot Show, seu programa de esportes que já está no ar há 3 anos, sempre trazendo grandes convidados, atletas, treinadores, dirigentes, apresentando novas modalidades, como vai ser o caso da quarta-feira, que nós vamos estar falando sobre o floorball, diretamente com o pessoal de Campinas. E hoje nós vamos trazer aqui Rudá Franco, ele que foi atleta da seleção olímpica nos Jogos Olímpicos do Rio 2016. E nós vamos bater um papo aqui sobre o polo aquático, galera. Então, não perca dentro dessa próxima hora, pegue o aviãozinho, dispare para os amigos aí, convide os amigos aí para que a gente possa estar conversando aqui sobre o polo aquático, galera. Dividindo a telinha comigo aí, se arrumando, colocando o cinto de segurança para essa próxima hora com a gente aqui. Rudá Franco, seja bem-vindo, meu querido. Fala, Marcelão, tudo bem? Boa noite a todos. É um prazer poder participar. Estou aguardando aí esse bate-papo, ansiosamente. Legal, cara. Prazer nosso da gente poder estar recebendo você aí. Mais um atleta olímpico, mais um apaixonado pela modalidade e também um propagador da modalidade, que a gente vai conhecer um pouquinho mais aqui. Mandar um beijo para a Paula Coelho, que fez essa ponte aí super legal com a gente, professora Paula Coelho. E com certeza aí, galera que curte o polo aquático, outros esportes, com certeza vocês vão gostar aí do bate-papo, que vai ser bem legal. Rudá, me conta uma coisa, me conta um pouquinho sobre a sua carreira e como é que você se tornou esse viciado, esse apaixonado pelo polo aquático, meu querido. Marcelão, eu comecei minha carreira no polo em Jundiaí, em 99. Eu tinha 12 para 13 anos, lá no Clube Jundiaense com o professor Ernesto. E eu costumo falar que ele foi o maior culpado para eu ser apaixonado até hoje pelo polo aquático, né? Porque quando a gente começa a fazer uma modalidade esportiva, né, tirando o futebol que a gente fazia ali na escola e em outros lugares, na rua e tudo mais, quando você começa a fazer uma modalidade esportiva, você se apaixona primeiro pelo professor, né? Então você vai lá porque o professor, você gosta do professor, o professor é gente boa. E o polo aquático, como uma modalidade desafiadora, é difícil você gostar de cara do polo, né? Porque, pô, eu não sabia nadar, comecei o polo sem saber nadar. Então, você imagina, morrendo afogado ali. E aí eu gostava muito do meu técnico, que é o Ernesto, meu primeiro treinador. E então eu continuei indo no polo, tive influência do meu pai, que foi atleta de polo, e do meu irmão mais velho também. Então eu ia para o polo para ficar mais perto do meu irmão e também porque eu gostava bastante do meu treinador. E aí acabei me apaixonando pela modalidade, já jogo há 22 anos, né? E sou muito grato a tudo que o polo aquático me proporcionou até hoje. Olha, um beijo para a Maria Relanda, lá de Córdoba, na Argentina. Aí. Beijos, obrigado pela presença aí, Maria. Pô, sensacional. Então, a influência do professor, da família, né? Mas me conta uma coisa, como é que você foi jogar sem saber nadar, cara? Não é ao contrário, geralmente, Rudá? Não é comum, né? Normalmente as crianças aprendem a nadar e depois vão pro polo aquático. Eu aprendi a nadar no polo aquático. Então, uma das dificuldades que eu tive como atleta de alto rendimento é exatamente essa parte técnica da natação. Mas aí acabei fazendo outras coisas que são diferenciais também na modalidade e acabei cobertando essa deficiência técnica que eu tinha de nadar. Mas eu me apaixonei mesmo pelo polo. Talvez se eu tivesse feito natação antes, eu não teria conhecido e me apaixonado pelo polo. Então eu sou grato a essa entrada direta ao polo aquático. Bacana, bacana. Conta um pouquinho para quem não conhece, como foi a sua trajetória aí, desde essas categorias menores, né? Até chegar na seleção aí em 2016, Rudá. Antes até, Eu né? Você chegou antes na seleção. Deixa eu me corrigir antes aqui. Calma, mas chegar no ápice aí, acho que foi o ápice aí da Olimpíada aqui em casa ainda. Sim, eu joguei em Jundiaí de 99 até 2008. Fui 3 vezes campeão paulista pelo Clube Jundiaense nas categorias de base. Fiquei em terceiro no brasileiro também, adulto, jogando pelo Clube Jundiaense. Mas o que aconteceu no Clube Jundiaense é que era um clube amador e aí quando o pessoal sub-20 virava adulto, eles vinham para São Paulo fazer faculdade e mudavam o foco e a Tá. gente não conseguia ter um time muito forte adulto, né? Então,
eu acabei saindo de Jundiaí por isso, fui buscar novos clubes. Em 2008 eu fui para a Espanha, joguei 2 anos no Waterpolo Touran, lá em Valência, joguei segunda divisão, primeira divisão. E quando eu voltei para o Brasil, entrei na seleção brasileira em 2009. Então, joguei o Mundial de Roma em 2009, foi meu primeiro campeonato pela seleção brasileira adulta. Antes disso, eu tinha jogado o campeonato pela seleção brasileira júnior, campeonato sul-americano, campeonato pan-americano e campeonato mundial, né, que é um ciclo de seleção brasileira que a gente fala. Uhum. E desde então, eu continuo no alto rendimento. Joguei no Paulistano também em São Paulo entre 2008 e 2010 e agora estou no SESI desde 2011. Com algumas passagens pela Espanha também, 2015, 2016, e para a Grécia ano passado também, em 2019, que eu joguei meia temporada lá. Sensacional. Galera, eu estou aqui com o Ruda Franco, galera. Se você ainda não segue o Ruda, vamos lá, @RudaZF ou @método Ruda Franco. Daqui a pouquinho nós vamos bater esse papo aí também sobre o método aqui, tá bom, galera? Olha, vou contar um segredo. Geralmente a gente deixa salvo as lives. Nós vamos deixar. Mas fique conosco se você puder, viu, galera? Viu? Olha, eu só vou dar esse boi pro Jean aqui, tá, galera? O resto, galera, fica aqui conosco. Não vai ver futebol, gente. Fica aqui, vamos ver a nossa bolinha colorida aqui do polo aquático aqui, tá bom? Chame os amigos aí para participar da live. Se você quiser fazer pergunta pro Rudá, aproveita. Hoje é dia de fazer pergunta pro Rudá, galera, tá bom? Boa. A Paulinha entrou aí. A Paula Coelho entrou aí, hein? Ah, muito bom. Já ia tomar 2 minutos se eu entrasse aqui, viu? Meus companheiros de clube de seleção também, o Gabriel Sojo, o Grume entrou agora. Um abração para todo mundo aí. Legal, galera. Legal, galera. Vocês não conhecem o Cucabeto? Entra lá, @Cucabeto. Me perdoe, mas os nossos únicos vídeos são do polo aquático feminino. Não briguem comigo, por favor. Tá? Mas tem vídeo bem legal lá do Pan-Americano que a gente foi cobrir o ano passado. E pela agenda, a gente cobriu o polo feminino de manhã. Não briguem comigo, meninos, por favor. Tá bom? Ô, Rudá, me conta uma coisa, cara. Antes da gente, né, ir mais para frente, Mundial, Olimpíada... Uma curiosidade que a gente já fez até uma live falando do futebol de base da Espanha, né, das escolinhas lá, né? E me conta uma coisa, como é que foi jogar o polo aquático nesses 2 países, né, Espanha e Grécia, né? E um pouquinho da estrutura deles, né? Porque a gente precisa tentar compartilhar esses grandes insights aí, né? E também serve para o nosso polo aquático, provavelmente, e também para outros esportes. Sem dúvida, principalmente na Europa, o polo aquático é um esporte muito bem difundido, né? Então, é cultural deles também os clubes terem o time de polo aquático. Na Espanha, eu joguei a segunda divisão, a primeira divisão e a divisão de honra. Então, eu conheci bastante dos clubes de lá, tive o prazer de ficar 3 anos na Espanha jogando, e eles têm uma estrutura muito boa para a minha modalidade, para o polo aquático. Na Grécia, o esporte também é bem difundido, os clubes são bem fortes. Quando eu fui lá para a Grécia, o Olympiacos, que é o time mais forte grego, foi campeão da Champions do polo aquático. Então, assim, eles têm bastante investimento, tanto na base quanto no time principal, né? Tanto seleções quanto clubes. Então, acho que o que a gente pode pegar um pouco dos europeus é esse profissionalismo no esporte e o trabalho na base, que é muito bem feito lá, né? E a outra coisa também, que é um sonho de consumo meu, é sair dessa monocultura esportiva que a gente vive aqui no Brasil, que a gente só fala de futebol, e começar a abrir os olhos para outros esportes, né? Então, hoje a gente tem o vôlei, que é campeão olímpico, muitas vezes, o vôlei masculino e feminino, o vôlei de praia, o próprio basquete, o handball. Então, a gente tem diversas modalidades com muito sucesso no Brasil e lá fora, que a gente podia começar a acompanhar também e a torcer para aumentar cada vez mais o investimento. Não, sem dúvida nenhuma. A gente precisa tentar vender os valores do esporte, né? Vem a organização, vem essa profissionalização para que a gente possa formar ligas importantes aqui e mostrar um jogo de polo aquático. Ele é rápido, ele tem um formato bacana para televisão, ao meu modo de ver. É emocionante, tem gol, né? Já que nós estamos falando da monocultura, tem gol, tem bola, enfim. É um esporte que, com certeza, se ele tivesse mais exposição na TV ou em outros
formatos, aí com certeza a gente teria talvez mais investidores, mais adeptos, né, aí no esporte. Estou falando besteira ou é mais ou menos essa linha, Não, Rodrigo? tá corretíssimo, tá corretíssimo. O que eu vejo como um grande erro, né, é que eles esperam primeiro um grande resultado da modalidade, então esperam que a gente seja campeão mundial, tenha uma medalha olímpica para depois começarem a investir no esporte. E, ao meu ver, é o contrário, né? Se a gente trabalhar primeiro na visibilidade do esporte, massificar o esporte, popularizar o polo aquático, a gente vai ter uma base muito maior e, consequentemente, a gente vai ter seleções nacionais fortíssimas. Então, o vôlei foi mais ou menos isso, né? Foi a geração de prata que levou o vôlei para a televisão. E aí entraram diversos patrocinadores e o vôlei se manteve em alto nível até hoje. Mas eu não sei se com o polo isso seria possível. A gente precisa ter uma base muito maior. É um esporte que realmente é difícil de ser praticado, né? Porque você precisa de uma piscina, você precisa de uma estrutura, mas ao mesmo tempo a gente tem outras coisas a favor. É um esporte com bola, é um esporte de contato, é um esporte jogado numa piscina e a gente vive num país que é tropical, então 90% do nosso ano faz calor aqui no Brasil, então assim, tem tudo para dar certo, né? Eu acho que falta um pouco. Eu costumo culpar todo mundo, né? Desde os atletas até os dirigentes, porque eu acho que falta um pouquinho mais de cada um, assim. Mas eu acho que o polo hoje vem numa crescente e espero que em 5 ou 10 anos, junto com projetos como o SESI São Paulo está fazendo, popularizando o esporte, a própria ABDA lá de Bauru, que é um projeto incrível também, eu acho que popularizando o esporte, a gente em 5 ou 10 anos vai ter seleções muito fortes. E mostrando para essas cidades, né? Bauru tem um time sensacional de vôlei feminino, tem um De time de basquete masculino. basquete, né? Mas mesmo assim também tem um time de polo aquático. Então é possível a gente oferecer várias modalidades olímpicas dentro na mesma cidade, né? É uma questão da gente criar essa história dentro aí da cidade e fazer crescer isso aí. Falta interesse político também. Os bancos só patrocinam o futebol. Infelizmente, né? A gente precisa mudar, né? E mostrar que a visibilidade também pode acontecer em outros esportes aí. Eu acho que um trabalho dos americanos e também que os ingleses fazem muito bem, pelo menos eles estão identificando cada vez mais os nichos que acompanham cada modalidade e oferecendo para determinadas empresas esses nichos. Então, eu acho que é uma forma também da gente poder estar crescendo aí e ficar de olho também nas escolas, que hoje a gente tem mais escolas com piscina aí, e muitas vezes a escola não sabe o que faz com a piscina. E piscina parada, todo mundo sabe do meio aquático, piscina parada é que nem avião parado, dá prejuízo. Então, precisamos acelerar aí. Muito bom, galera. Isso aí. Venham mandando aí os seus comentários aí. Vamos pôr fogo no parquinho aqui, esquentar a temperatura aqui, galera. Vamos lá, galera. Ô, Rudá, me conta uma coisa. Bom, aí você vai para a sua primeira seleção mundial de esportes aquáticos em Roma, 2009. César Cielo quebrando o recorde na piscina. A gente vinha de uma Olimpíada aí, então, quer dizer, os esportes sempre nesse pós-ano. Talvez para o atleta é uma ressaca, mas para quem está acompanhando, geralmente tem uma visibilidade maior aí, né? Enfim, tinha a questão dos trajes. Então, quer dizer, foi um mundial e eu acho que foi o último que foi mais próximo da gente em termos de horário, então teve uma maior visibilidade. Conta para o pessoal como é que foi para o Rudá participar da sua primeira seleção brasileira aí. Cara, eu como já tinha jogado o ciclo pela seleção júnior e eu tive a experiência de jogar com a seleção júnior, depois para jogar com a seleção adulta, eu não tive o nervosismo que eu tive na seleção júnior por ser a primeira, mas a responsabilidade é muito maior, porque na seleção adulta, o nível do Brasil para a Europa é muito diferente. Na seleção júnior é diferente, mas não é tanto. Na seleção adulta fica muito discrepante o nível. Então, para te dar uma noção, o primeiro jogo nosso foi contra a Croácia, que tinha ganhado o europeu 2 anos antes, em 2007. 2008, na verdade, ganhou um ano antes o europeu. E a gente perdeu de 12-1 da Croácia. Então, assim, eram jogos dificílimos. Os jogadores croatas vinham voando, né? E a gente treinou para o Mundial de Roma, a gente chegou a treinar 1 mês e meio.
E eles treinam para campeonatos mundiais, eles chegam a treinar 4, 5 meses, né? Então, assim, o desnível era muito grande na categoria adulto. Mas ali foi uma escola, né? Foi aprendizagem, foi também um divisor de águas, porque dali ou você vai para frente e continua fazendo aquilo com toda a dedicação e comprometimento possível, ou você desiste do esporte, porque a gente treinou bastante, né? Mesmo sendo pouco tempo, a gente treinou bastante, 6, 7, 8 horas por dia, para chegar no Mundial e perder de 12 gols, entendeu? Então, assim, ali você falava, pô, então isso não é para mim, ou você falava, não, vou treinar mais para isso nunca mais acontecer. E eu escolhi o lado do treinar mais e me dedicar mais ainda ao polo aquático. Então, para mim, foi um divisor de águas na minha carreira. E foi um baque também, não deixa de ser um baque de você chegar lá e perder de 10 gols, e perder de 15 gols, é muito complicado para o atleta e chega a ser desmotivante, assim. Mas eu vi aquilo como o primeiro de muitos anos de seleção, então fui para cima depois e consegui treinar bastante até chegar aos Jogos Olímpicos. Bacana. E como é que foi, né, participar dos Jogos Olímpicos, Rudá? Porque, cara, a gente viu um investimento muito grande aí acontecendo em todos os esportes, não só o polo aquático. O polo aquático também foi abraçado por isso. Eu acho que vocês fizeram uma preparação que foi muito bacana, muito legal. E uma Olimpíada, assim, né, cara, louca, né? Louca total, né? Assim, em termos de resultado, em termos de estar em casa, em termos da piscina ficar verde. Quer dizer, foi uma coisa Aconteceu de tudo. maluca. As pessoas esquecem, mas, por exemplo, você me corrija se estiver errado, vocês foram o único que ganharam da equipe que foi medalha de ouro. Exatamente. Né? 6-5 contra a Croácia, né? A Sérvia. Sérvia, desculpa. 6-5 contra a Sérvia. Cara, conta um pouco como é que foi essa loucura, esse sentimento. Tá lá, Olimpíada, Rio de Janeiro, Brasil e, cara, com esses resultados assim, malucos, né, cara? Primeiro que foi a realização do sonho de uma vida de atleta, né? Então, eu não vou falar que eu entrei no polo pensando em jogar os Jogos Olímpicos, que eu vou estar mentindo, mas 2 anos depois que eu entrei no polo, eu assistia com meu irmão todos os dias na hora do almoço, uma semifinal de Jogos Olímpicos que a gente tinha gravado em uma fita cassete. Quando eu falo fita cassete, eu já falo que eu tô mais velho, né? Porque a galera não conhece, a galera mais nova não conhece. Mas eu colocava todo dia a mesma fita, o mesmo jogo, que era Hungria contra a Iugoslávia, e assistia a semifinal de 2000, de Sydney 2000. E ali eu comecei a criar esse interesse de querer jogar, de querer saber como é que tá lá do lado dos maiores do mundo, né? E virou um sonho da vida de disputar os Jogos Olímpicos. Tivemos a sorte de 2010 o Brasil ter sido escolhido como sede dos Jogos Olímpicos, né? O Rio de Janeiro. E aí a gente já teria com a vaga garantida por ser país sede. E aí foi dar a vida para entrar no time, porque a gente teve um investimento muito grande, teve a contratação do melhor técnico da história do polo aquático, o Radko Rudky. A gente estava aqui online com a gente também, não sei se está agora, o Eduardo Alba, que foi auxiliar técnico lá também, estava aqui com a gente, comentou. E teve também 6 atletas estrangeiros que foram repatriados ou contratados para jogar para a seleção brasileira. Então, você imagina, de 13 vagas, 6 já estavam completas. Então, na teoria, a gente tinha 7 vagas para brigar ali entre os brasileiros. Então, todo o processo de 2014 até 2016, até as Olimpíadas que a gente passou com o Radko Rudky, foi muito, muito, muito bom. A gente fazia treinos de 4, 5 horas seguidas. Ele foi um cara que aumentou muito o nível do nosso time, assim, sem dúvida nenhuma. E também os atletas que vieram de renome internacional, Felipe Perrone, Slobodan Soro, Josip Vrilic, o Adrián Delgado, alguns atletas que ajudaram bastante a gente nessa caminhada. Chegando nos Jogos Olímpicos, primeiro dia, a gente ia lá, da lista tinha o Felipe Perrone e o Soro que tinham jogado a Olimpíada, então eram 11 novatos em Jogos Olímpicos. A gente super nervoso, né? Porque, óbvio, mesmo jogando em casa. E aí aconteceu, na nossa estreia contra a Austrália, aconteceu que o nosso ônibus errou o caminho. E a gente parou em outra portaria e não podia entrar. E aí foi até o Duda que conseguiu resolver a história lá, discutiu com o policial.
e conseguiu colocar a gente para dentro. A gente chegou correndo na piscina, os australianos já estavam saindo da piscina de aquecimento, a gente estava entrando. E aí aquela coisa, né? E era o jogo chave nosso, do nosso grupo. A gente tinha que ganhar da Austrália e do Japão para classificar entre os 4. Então a gente já chegou tomando 1-0, né? Sem aquecer direito. Então a gente aqueceu rapidão ali e fomos pro jogo. É indescritível, cara. Ter a torcida do lado, a gente nunca tinha jogado com tanta torcida assim a favor, então tinham 4 ou 5 mil pessoas ali no Maria Lenk. Ah, não, o Duda lembra bem ali do que aconteceu. Ele salvou a gente ali, cara, que ele discutiu com o cara e conseguiu colocar a gente para dentro, mesmo na portaria que não podia. Salvou não, a gente. É impressionante, o motorista que deve ser um brasileiro, né? Não, sim, sim. Provavelmente um morador do Rio de Janeiro, né? Errar o caminho, né? E depois vocês ainda terem que quase invadir o local onde vocês quase treinam todo dia. Então, quer dizer, é um samba do crioulo doido, né? Exatamente, né, exatamente. Cara. E aí a gente foi pro jogo contra a Austrália, que era o nosso jogo chave. A Austrália é um time que está sempre bem, né? Sempre bem fisicamente. E aí a gente acabou ganhando o primeiro jogo de 1 gol da Austrália, um baita jogo, o time inteiro jogou muito bem. E aí saiu toda aquela pressão de que a gente tem que ganhar o primeiro jogo, essa pressão foi embora. E aí a gente tinha que fazer o dever de casa, que era ganhar do Japão, para ficar entre os 4. O que aconteceu foi que nosso grupo, a Austrália empatou com a Hungria, que empatou com a Sérvia, e aí virou um gol no nosso grupo. E aí, no jogo contra a Sérvia, nesse jogo histórico que a gente ganhou da Sérvia de 6-5, a gente entrou sem responsabilidade de ganhar. E sabendo que era muito difícil ganhar, né? Foi, acho que a única vez na história que o Brasil ganhou da Sérvia, não, sem dúvida foi. E a Sérvia tinha sido campeã europeia em 2016, foi campeã mundial em 2015. Então, assim, era um time que não perdia 48 jogos. Então, era uma equipe muito forte, né? Tanto que depois veio ganhar os Jogos Olímpicos. E que estavam precisando desse título nos Jogos Olímpicos que eles não tinham ainda. Eles bateram na trave todos os anos anteriores. E aí, no jogo contra a Sérvia, aquele jogo 1 em 1 milhão. Deu tudo certo pra gente, não deu nada certo pra eles. A torcida empurrou e a gente foi lá e ganhou. E classificou com 3 jogos, né? Então, nos 3 primeiros jogos ganhando ali, que a gente ganhou da Austrália, Japão e Sérvia, a gente conseguiu se classificar. E aí tirou mesmo o peso de... que a nossa ideia era realmente entrar nas quartas de final e ficar entre os 8 do mundo ali nos Jogos Olímpicos. Né? Maravilha, não, sensacional. O jogo contra o Japão eu estava lá. Para quem ama natação, esportes aquáticos, é memorável, né? A gente vê o Maria Lenk lotado, abarrotado de gente, cara. Isso é surreal, né? A gente gostaria que fosse mais vezes, a gente visse isso, né? Mas, cara, é uma imagem que realmente ainda fica na nossa memória aí, né? Esse jogo aí, contra o Japão também. Cara, sensacional. Gente, eu tô aqui com o Rudá Franco, galera aí do Polo Aquático. Quiser contar outras histórias, vão escrevendo aí. A gente vai lendo, a gente vai dividindo. Essa do motorista ter errado o portão, eu vou te falar, viu, cara? Essa é só para ajudar a gente a ficar mais nervoso ainda, né, Marcelo? Porque tava tudo certo, a gente saiu no horário do hotel, da Vila Olímpica, né? Chegamos lá, todo mundo meio nervoso. A gente não podia escutar a música porque o técnico não deixava, então tava todo mundo meio nervoso. E aí, de repente, a gente começou a olhar no relógio. Peraí, já passou do horário da gente chegar, não chegamos. Aí o motorista parou no portão, a gente desceu, o cara falou, não é por aqui, é outro portão. Mas aí já estava atrasado, aí o Duda desceu, resolveu pra gente lá. Demorou um pouquinho, mas resolveu, graças a Deus. Não, cara, eu lembro uma vez, eu estava em Nova York, eu fui levar um grupo de Masters para nadar uma travessia, uma maratona aquática lá no Rio Hudson. E também, nós saímos do hotel, tal, alugamos uma semana antes de chegar lá já estava alugado, o trânsito foi bonito, tal. Rapaz, nós pegamos o cara dava mais volta. Aí onde dentro do trânsito olhou assim, falou, ai, aqui, para! Aquela coisa brasileira saindo correndo e tal. Falei, cara, eu querendo fazer uma experiência bacana para os caras, tinha levado uma academia bacana para os caras nadarem e tudo. Só que esse trânsito rapaz, já subiu a frequência legal, viu? Chegou aquecido. Isso porque era uma travessia, né, cara? Não estamos falando, né? Não desmerecer, porque para muitos foi a Olimpíada desses Masters aí, mas, cara, eu imagino o aperto de vocês aí, pelo amor de Deus.
Ah, vamos lá, aqui é o Duda Ávila aqui. Gostaria de falar o quanto ele se empenhou para chegar nessa Olimpíada aí, ó. Legal, pode, pô, Duda, É, esse, bacana, esse, bacana. esse acompanhou de perto, viu, Marcelão? Eu fiz uma cirurgia em 2014, era para ter ficado de 6 a 8 meses sem jogar. Eu fiquei 3 meses, acelerei meu processo de fisioterapia. Tive uma ajuda incrível da Marli, minha fisioterapeuta, e também do SESI São Paulo, que me deu todo o suporte, e voltei a jogar com 3 meses. E aí, para tentar conquistar de novo a vaga na seleção brasileira, fiquei de fora do PAN de 2015, do Mundial 2015. E aí, aos 47 do segundo tempo, faltando 15 dias para os Jogos Olímpicos, eu voltei para o time. Mas foi duro. Valeu a pena cada minuto sofrido ali, porque a Olimpíada foi um marco na vida, assim, a realização de um sonho, realmente. Não, sensacional, sensacional. Fred, nós já vamos falar do método, nós já está aqui na ponta da agulha, nós já vamos falar aí sobre o método. Antes da gente falar sobre o método, Ruda, me fala uma coisa. Tem aquele jogo, tem algum jogo que você, assim, naquela mesa com os amigos, você gosta sempre de tocar no assunto, ou vem aquele tio em casa? Tem algum jogo assim que você gostaria de, assim, que vem à memória e fala, cara, esse jogo é memorável? Cara, tem vários. Um deles a gente já comentou, que foi esse jogo contra a Sérvia, nos Jogos Olímpicos. Mas teve um jogo também, o jogo que eu voltei depois da cirurgia em 2014, foi a final da Liga Nacional. Eu nunca tinha ganho um campeonato nacional, isso foi em 2014, né? Nunca tinha ganho o campeonato nacional, e o SESI, a equipe que eu jogo até hoje, também nunca tinha ganho uma Liga Nacional. Já tinha ganho Paulista e outros campeonatos, mas a Liga Nacional a gente não tinha ganho ainda. E eu caí na água para jogar 3 minutos, né? Eu tava voltando de cirurgia, tava ainda no processo de fisioterapia, e aguentava jogar 2, 3 minutos. A galera do meu time começou a ser expulsa, o jogo começou a ficar apertado contra o Pinheiros. No final das contas, acabei jogando quase o jogo inteiro. Joguei prorrogação, bati pênalti. E foi um jogo muito marcante, assim, porque, pô, eu joguei sob efeito de remédio para não sentir tanta dor, ainda sem estar 100%. Não podia chutar para o gol direito ainda, porque meu ombro direito é meu ombro de arremesso. Mas foi um jogo que valeu a pena pra caramba, assim. A gente acabou ganhando nos pênaltis do Pinheiros, e a primeira Liga Nacional minha e do SESI foi a mesma, assim. Foi muito legal mesmo. O Lucas Andrade falou aqui do Brasil Open, a gente ganhou ano passado o Brasil Open também, um campeonato que o SESI nunca tinha ganho, e aí em 2019 a gente conseguiu ganhar esse campeonato jogando contra o Pinheiros na final também, nosso maior rival, e foi um campeonato incrível também. A final foi um jogo muito tático, e que a gente conseguiu, o coletivo nosso falou mais alto, assim, a gente jogou muito bem coletivamente. Bem lembrado, Luquinha. Legal, muito bom, galera, muito bom a gente recordar esses momentos. E com certeza você deve ter chegado no pessoal e falou, galera, não precisavam testar meu ombro hoje, assim, né? Por favor, não precisavam me dar tanta emoção aí, até me levar para os pênaltis. Não precisava, galera. Era 2, 3 minutinhos, uma coisa progressiva aí, pô. Mas bacana, cara, bacana. Ô, Marcelo, um dos caras, dos maiores culpados por a gente ter ganho aquele campeonato, acabou de entrar, o Marcelo Chagas, que era goleiro do SESI, hoje é goleiro do Fluminense, grande amigo, irmão meu, e naquela disputa de pênaltis ele pegou pênalti e tudo. Se não fosse ele, a gente não levava, não. Então, um abraço aí pro Marcelo Chagas também. Muito bom, muito bom. Abração aí pra galera aí toda aí. Muito bom recordar essas histórias, galera. Bom, programa Spot Show, galera, programa Spot Show de número 280. Fica com a gente, depois vai estar lá no nosso IGTV, se você quiser ver. Tem lá a Paula Coelho também falando lá sobre o Tibum Waterpolo Kids. Muito bem, galera. Tem bastante outros esportistas falando aqui. No início do programa, o Rudá falou aí sobre as empresas apoiarem aí durante essa jornada do atleta. A mesma coisa que a Tami Galera falou aqui com a gente, é atleta dos saltos ornamentais aí. Então, galera, é isso. A gente tá lá, as lives, siga o @cucabeta lá para vocês poderem ver aí, ou no nosso canal do YouTube. Vamos lá, Ruda, me fala uma coisa. Conta pra gente aí, né? Um pouquinho sobre o método Rudá Franco aí, que a galera já pediu aqui para você contar aí. E também eu descobri isso
10 dias atrás, achei sensacional, cara. Conta um pouquinho para nós, porque eu acho que esse método aí vem para tampar algumas das carências aí, não só do polo aquático, mas também até servir de inspiração. Por isso que a gente, aqui no Cuca Beta, a gente quer tentar transpor isso para outras modalidades. Conta um pouquinho para a gente do método, Rudá. Sem dúvida, Marcelo. A ideia do método foi uma parceria que eu fiz com a Paula, né? A Paula é idealizadora do método. Toda a parte pedagógica é baseada em todos os estudos da Paula durante muitos anos que ela estudou. Então, eu participei 2 anos do festival do projeto Tibum dela. Sempre que eu podia, eu passava lá para ficar um pouco com as crianças, para dar uma força também. E o método veio para quebrar o paradigma de que a criança tem que entrar na natação para aprender a nadar. Então, a gente vem com a ideia da criança poder aprender a nadar através do polo aquático, né? Não ficar restrita à modalidade de natação. Então, eu acho que a partir desse método, devem criar um método com nado sincronizado, né? Com natação artística, na verdade, agora, nado artístico, e de outras modalidades aquáticas também. E eu acho muito interessante, assim, a natação, a gente brinca que é nosso primo rico, né? Que tem bastante investimento, tem bastante gente fazendo natação em todo o Brasil. E a gente está tentando mostrar para as pessoas que existe outra forma também de aprender a nadar. E uma forma que para a gente é muito mais divertida, que você coloca uma bola, você coloca um gol, né? Então, é um esporte coletivo também, que se diferencia muito da natação. E então, eu acho que o método vem quebrar esse paradigma aí. E outra coisa também que o método vai ajudar é abrir novas frentes para o polo aquático, né, Marcelo? A gente está muito restrito hoje em dia a clubes, né? O polo aquático é um esporte, além de ser elitizado, principalmente em São Paulo e no Rio, é um esporte que basicamente é praticado dentro dos clubes. Então, através do método, a gente consegue levar para academias, levar o polo aquático para associações, levar o polo aquático para outros lugares, escolas, inclusive. Então, eu acho que a gente abrange, né, o número de praticantes da modalidade e a gente vai trabalhar na formação de atletas, né? Não vai trabalhar na formação de atletas de alto rendimento, né? A ideia é o esporte de participação, que as crianças brinquem de polo aquático e falem que jogaram polo aquático, que isso é outra coisa que também eu vou em todas as classes, quando eu vou no SESI, eu vou em outras escolas e pergunto para as crianças, né? Falou, vocês já jogaram polo? Não, a gente nunca jogou. Vocês já brincaram de bola na piscina? Já. Então, vocês já jogaram polo. Porque a gente brincava de futebol na rua com um golzinho de chinelo e falava que jogava futebol. Por que a criança que brinca com bola dentro da piscina não fala que joga polo? Então, é exatamente nessa vertente que a gente vem com o método, né? Então, trazer a modalidade mais próxima das crianças, né? De 3 a 12 anos, a gente abrange essas idades e tentar fazer o esporte crescer, popularizar o esporte e ajudar o esporte e as crianças de alguma maneira. Olha, a Camila que já falou que o filho dela está aprendendo através do método, muito bacana. Aqui a Francinha 14, parabéns pela iniciativa, sucesso sempre. A gente atleta e um excelente pessoa aqui, ó, legal. Não, é sensacional. A Paula teve aqui na semana passada, ela comentou um pouquinho aí do projeto, eu achei fantástico. Mas eu acho que vocês estão conseguindo fazer uma coisa que é quebrar os paradigmas, né? E isso é muito importante, né? De repensar a roda aí, né? Não, vamos começar pelo polo aquático, tendo pano de fundo a água, e eu vou ter que me deslocar na água, ou seja, eu vou ter que nadar, mas o polo aquático ele torna-se o papel principal da ferramenta de trabalho, né? E você falou uma coisa importante, de sair dos clubes e ir para outros lugares, né? Sair desse eixo, muitas vezes só Rio-São Paulo, né? Que infelizmente a modalidade ela é ainda mais forte só nesses eixos, né? E a gente tem um país continental, como você falou, com um país tropical aí, né? Vocês têm alguma meta assim? Vocês têm algo assim? Porque eu sei que vocês fizeram isso no meio da pandemia, né? Tem mais esse fator. E eu fico feliz da gente ser um dos primeiros a estar falando sobre isso aqui. Mas assim, vocês têm algum sonho, alguma meta na frente, onde você vê que talvez o método ele possa ser mais aplicado
ô Rudá? Não, a ideia, Marcelo, é entrar principalmente nas escolas e nas academias, né? Porque mesmo a piscina, o método ele se adapta à piscina. Hoje, a Paula tem o projeto Tibum numa piscina que é bem pequena, que não daria por exemplo, para um adolescente jogar polo, mas dá para você fazer a iniciação de crianças de 3 a 12 anos e é perfeita para aquilo. Então, a gente adapta os equipamentos, adapta a piscina e as condições que tem. Eu acho que a nossa meta é popularizar o nosso esporte e fazer com que esse nosso esporte chegue a todos os lugares. E isso que você falou do esporte ser muito forte no eixo Rio-São Paulo, eu fui, uns anos atrás, eu fui para Florianópolis, lá eles têm também, tinha a faculdade que tinha polo, mas agora eles estão em outros lugares. Fui para o Rio Grande do Sul também, eles conseguiram colocar no Grêmio Náutico União uma escolinha de polo aquático, isso foi um avanço gigantesco e foi com uma visita nossa lá da Associação dos Atletas. Então, a nossa ideia é essa. E outra coisa que a gente não tem no Brasil, não tem cursos para profissionalizantes para treinadores. Então, assim, é uma modalidade que ela é pouco conhecida e se o cara que é formado em educação física, o profissional de educação física quer trabalhar com polo aquático, ele não tem onde se capacitar. Então, o método vem também para cobrir esse buraco, né? Então, a gente capacita os professores, faz com que os professores entendam minimamente sobre a modalidade, sobre como ensinar a modalidade, como ensinar a nadar através da modalidade. E aí a gente vai ter uma gama muito grande de professores do polo aquático e de consumidores também da modalidade, né? Porque você acaba pegando a criança, aí o pai e a mãe também vão ser consumidores de polo aquático, e de repente o irmão vai entrar, o primo vai entrar, o amiguinho, o colega da classe. Então a nossa ideia é essa. E eu acho que a melhor forma da gente massificar o esporte é exatamente essa, trabalhando a nossa base, né? Então, a gente não pensa no esporte como alto rendimento, como eu já falei, mas pensa no esporte de participação. E quem sabe desse esporte de participação não apareçam grandes atletas, né? Então, eu acho que essa é a ideia e espero que daqui a um tempo, quando volte tudo ao novo normal, né? Quando as academias voltem, os clubes voltem, as escolas voltem, a gente consiga colocar esse método em várias unidades, não só em Rio e São Paulo, mas no Brasil inteiro. Fantástico, fantástico. É isso, a gente precisa ter um esporte de participação muito bem forte, né, muito bem solidificado, para que desse esporte de participação as pessoas sejam apaixonadas, fiquem apaixonadas pela modalidade e comecem a praticá-la, né, ou tendo talento, tendo aptidão, tendo tempo, né, buscando lugares, né, projetos novos, aí sim vai para o rendimento, né? É só dessa forma, né? Eu vejo, né, da gente poder estar crescendo aí de uma forma mais sustentável aí, né? Não, fantástico, fantástico. Ô, Rudá, me conta uma coisa, assim, até que a gente está falando do método, né? Você, né? Vamos começar com você, que você começou com 12, né? Quais os benefícios que você viu aí ao longo da sua carreira, que o método também, né, colocando o esporte, o polo aquático como participação, porque você começou aprendendo a modalidade, né, gente? A gente sempre começa pela participação. Acho que isso né, quando a gente conversa com um atleta olímpico, a gente não pode esquecer que teve um momento lá que foi maturar todo esse processo. Qual foi o benefício, até para a gente poder passar isso para os proprietários de academias, proprietários de escolas, né? O que a criança se beneficia com a aprendizagem do polo aquático, Rudá? Cara, eu vou, não dá para enumerar assim, mas principalmente o polo aquático é um esporte coletivo, então você aprende a lidar com a derrota, com a vitória, você aprende a dividir as coisas, dividir as responsabilidades. Você tem todos os valores que o esporte te ensina, então a dedicação, a disciplina. Você tem a parte de saúde do esporte também, que o esporte de participação, principalmente, mais do que o de alto rendimento, é saúde, né? Então você consegue trazer as crianças e os pais para essa área saudável, né? De prática esportiva. Então são inúmeros, né, cara? Eu acho difícil a gente colocar um mais importante. Eu sou suspeito para falar do polo porque eu acho que o polo é muito completo, né? É um esporte que é muito físico,
mas depois que você chega num nível, o físico ele se iguala muito a de outros atletas, então ele começa a ser um esporte muito psicológico, que você tem que estar bem, com a cabeça sempre boa, ter que entender um pouco de tática. Então é um esporte muito completo, você tem que entender qual que é o seu papel dentro do time, e eu acho que isso se você levar isso para o setor empresarial, por exemplo, um cara que trabalha bem em equipe, que joga bem no coletivo, esse cara vai ser um cara muito bom para estar dentro da empresa, trabalhando em equipe também. Então você tem inúmeras coisas que o esporte trouxe para mim, por exemplo, de valores, tirando, né, as milhões de viagens, as pessoas que eu conheci através do esporte, enfim, tudo que eu consegui conquistar através do esporte também. Eu acho que, no fim das contas, Marcelo, a medalha é a menor das conquistas, sabe? A gente conquista tantas coisas através do esporte que a medalha é uma lembrança, na verdade. É uma lembrança do momento. Mas aí os amigos que você conquistou, os lugares que você visitou, as culturas que você conheceu, os valores do esporte que você aprendeu durante todos os anos jogando, o aprender a perder, que é uma coisa muito difícil hoje em dia, que a gente tem pressão para todos os lados, de que você tem que ganhar, se você não ganhar, você não é bom. E isso o esporte te ensina, nem sempre o melhor ganha. E nem sempre quando você ganha, você é o melhor. Então, isso é muito bom levar para a vida, você entender isso e você conseguir levar para a sua vida, para tudo que você for fazer. Então, eu acho que o esporte, além dos valores que ele te ensina muita coisa para a vida. Rudá, eu vou tomar aqui a licença, eu vou comentar sobre, acho que, 2 fatores. Você falou do lado empresarial, que eu, na plateia, assistindo o polo aquático, para mim me parece muito claro isso. Eu acho que é uma das coisas que eu mais valorizo até vocês, porque vocês devem ouvir tanta cornetagem em alguns momentos, né? Aquela corneta, né, meu amigo? Que são 2 fatores. Um, que é a tomada de decisão e assumir riscos, né? Porque eu vejo tantas vezes o jogador tá lá com a bola parada e assim, olhando para o gol e fala, será que eu chuto? Não, eu passo para o outro amigo, procurando o melhor ângulo. Mas para quem está na arquibancada, o torcedor, o pai, o familiar, ele grita, chuta, chuta, porque não chutou, né? Esses 2 pontos, a tomada de decisão e assumir riscos, também faria parte desse combo aí de valores? Claro que sim, Marcelo. Eu acho que a tomada de decisão, a nossa, é muito rápida, assim, é questão de centésimos, né? Então, a gente é diferente de outros esportes, como o atletismo, como a própria natação, que você é uma sequência de movimentos técnicos para você chegar mais rápido no outro lado da piscina, ou para você fazer um tempo muito melhor do que o outro. A gente tem variáveis durante o jogo, então você está perdendo, é um tipo de defesa, é um tipo de ataque, o adversário, um é diferente do outro, então um vai te defender de um jeito, outro vai te defender de outro jeito. Às vezes um adversário é agressivo com você, você não pode ser agressivo com ele, porque você pode ser expulso. Então, assim, a todo momento nós estamos lidando com isso, né? Com situações diferentes, com variáveis. Então, sem dúvida, um dos valores que a gente aprende é esse, né? Lidar com isso e a tomar as melhores decisões, né? E uma coisa muito interessante do polo aquático é que fizeram um estudo e descobriram que o auge do atleta do polo aquático é dos 28 aos 32 anos. E eu me sinto muito bem jogando, eu tenho 34 anos, e eu me sinto muito melhor agora jogando do que antes, do que quando eu tinha 18. Só que a parte física, ela não é igual a quando eu tinha 18 ou 22 anos. Então, fisicamente, você consegue jogar, tem um físico, treino bastante e tudo mais, mas você não recupera tão rápido, por exemplo. Você não tem a explosão física que você tinha antes. Só que o entendimento do jogo e a tomada de decisão, hoje em dia, é muito melhor do que há 10, 15 anos atrás. Então, hoje, para mim, é muito mais gostoso jogar polo aquático do que era 15 anos atrás. Mesmo saindo do jogo quebrado, ficando dolorido, treinando e demorando muito mais para recuperar. Eu acho que o jogo é muito interessante quando você começa a entendê-lo e aí fica mais fácil de jogar, né? A gente brinca que você pega os caminhos mais curtos ali, são os atalhos da piscina. Deixa a garotada correr, nadar rápido, gastar energia, né? Exatamente. Vamos cortar caminho. Muito fantástico, fantástico.
Ó, vou até fugir um pouquinho da pauta. Teve uma coisa que você comentou no início, né? Que você aprendeu aí, né? Perdendo de 12 gols, 11 gols, 10 gols, né? E uma das coisas assim, que me chamava muito a atenção lá no Pan-Americano, a equipe do Peru, da casa, uma equipe fraca, né? No polo aquático não está no cardápio de esportes do peruano. Cara, era uma alegria tamanha quando eles faziam um gol, cara. Era uma coisa assim absurda, absurda, né? E me fala uma coisa, essa hoje, né, que você falou, hoje eu estou com mais experiência, tudo. Ou seja, é necessário o jogador, para ele atingir um sucesso, né? Como foi você chegar na Olimpíada e ganhar da Sérvia, medalha de ouro, né? Essas derrotas de 12, de 10, de 9, é isso que vai formar essa casca para que esse atleta ele consiga se superar mais para frente, Rudá? Olha, Marcelo, eu acho que não é só isso. Eu acho que ajuda bastante você perder de uma goleada. Para muita gente, desestimula ao invés de estimular. Você tem que saber o que fazer nesse momento. Eu não sou a favor de que só a derrota te ensina. Eu acho que a vitória ensina bastante também. Acho que tem que aprender a ganhar. E foi o que eu falei há um tempo atrás. Nem sempre você ganhou, você é o melhor, e você perdeu, você é o pior. Eu acho que a gente encontrar esse equilíbrio de que eu perdi de 10, mas pô, eu preciso treinar mais, né? Eu costumo brincar com os atletas que jogam comigo, aqui, meus companheiros de time, falando sobre autorresponsabilidade, que eu sou responsável pelo meu rendimento. Então, assim, se a gente perdeu de 10, eu não posso culpar o outro atleta, né? Somos todos culpados igualmente. Então, eu acho que a partir do momento que você entende isso, tanto a derrota como a vitória, elas te ensinam bastante, né? Eu sou a favor de sempre tentar jogar o máximo possível, porque eu sei que no treino alguns rendem de uma forma e o aprendizado do jogo ele é muito maior. Você acaba aprendendo muito mais no jogo, perdendo ou ganhando. Então eu sou sempre a favor de jogar bastante, de você conseguir. Isso é uma dificuldade que a gente tem no Brasil, que a gente não tem tantos jogos. A gente treina bastante, mas nosso período de jogos, às vezes a gente joga 6 jogos em 5 dias e aí fica 3, 4 meses sem jogar. Isso é uma dificuldade que a gente tem e é uma das coisas que deixa a gente muito abaixo do nível europeu. Então eu acho que a gente aprende nos jogos. Então se você joga bastante, fatalmente você acaba aprendendo bastante. Os jogos de nível te ensinam mais ainda. Então um jogo que detalhe por detalhe você ganha, por detalhe você perde ou empata, esse jogo realmente ele te ensina bastante. E eu acho que a goleada, ela tem que ser digerida de alguma forma, né? Toda a minha carreira, eu tomei milhões de goleadas. Assim. Quando eu jogava com o Clube Jundiaense, a gente jogava categoria adulta, a gente perdia do Pinheiros de 18-1, de 15-0, enfim. E a gente aprendia bastante com aquilo. Eu aprendi bastante com aquilo. Eu sei que muitos dos meus companheiros de time na época se desestimulavam por causa disso, mas para mim foi um estímulo digerir bem essas derrotas e combinei comigo mesmo treinar para isso não acontecer muitas vezes mais. Muito bom aí. É isso aí, eu tô aqui com o Rudá Franco, galera, @Rudá ZF, @Rudá ZF, tá bom? Ou @método Rudá Franco, galera, para você saber mais, para você acompanhar as novidades aí do método, que já é chancelado pelo Polo Aquático Brasil, galera. Isso é um grande selo aí, né? Eu acho que é bacana isso, você aí que tá aí trabalhando em academia, você que conhece diretor de escola aí, galera, começa a falar. Galera do Polo Aquático aí, hashtag método Rudá Franco, precisa, nós, o próprio nicho, fazer o esporte movimentar, galera, tá bom? Olha aqui, eu já ia gritar bomba, Nelson Rubens aqui, porque o Pablo Melo colocou aqui, Rudá é o Romário do Polo Aquático. Eu falei, cara, se eu leio só isso, já ia ser uma polêmica total aqui. Cara, ia ser o Nelson Rubens. Aí ele completou aqui embaixo. Só experiência. Ah, Pablo, me assusta aqui, viu? Galera. A única diferença, Pablo, a única diferença é que eu gosto bastante de treinar. E que o Romário foi, né, um dos ídolos do futebol, um cara inigualável dentro da área.
mas ele não gostava muito de treinar, né? Inclusive, ele deu uma entrevista esses dias falando que ele nunca gostou de treinar, mas ele treinava mesmo assim. E ele deixou bem claro, ele falou, ó, eu nunca gostei de treinar, o que não quer dizer que eu não treinava. Eu treinava mesmo sem gostar. Então, eu sou um pouco diferente porque eu gosto bastante de treinar. Sensacional. O Pablo aqui também colocando mais um comentário aí, galera, muito bacana aí. Ah, legal, galera. Muito bom, muito bom, muito bom. Papo legal aqui com o Rudá, galera. Ô, Rudá, você me falou aí que, né, um pouquinho antes você falou que a modalidade ela vem crescendo e você vê a modalidade crescendo. O que te leva a crer nesse crescimento aí? Tem alguns sinais que você percebe que outras pessoas não veem isso? Você citou já um outro problema, que são os professores que estão saindo da faculdade e não tem como serem professores de polo aquático, porque não tem tantos cursos, e aí o seu método vem para cumprir essa lacuna. O que te dá esse indicador? Você fala, cara, não, eu vou criar um método, tem potencial para crescer aí esse esporte, eu vejo que esse esporte tem possibilidade de crescimento aqui no Brasil. Marcelo, eu acho que eu vejo o crescimento do polo aquático principalmente pela descentralização do polo, né? Então, antigamente a gente tinha um polo aquático somente nos grandes clubes e nos clubes de elite de São Paulo. Hoje em dia, ele, pelo menos aqui em São Paulo, né, ele é um esporte praticado por mais crianças, não só as crianças que são sócias desses clubes. Então, isso é uma coisa muito boa que está acontecendo e eu acho que é uma tendência, né? A gente trabalhar com projetos sociais e, inclusive, tem um projeto social em Jundiaí também, que a Paula também é técnica lá e que é um projeto social bem interessante, que inclusive, minha irmã que está aqui online também dá uma ajuda no projeto, Tainã, e que leva as crianças que se destacam para o Clube Jundiaense, que é o clube da cidade que consegue jogar os campeonatos estaduais e nacionais. Então, eu tenho ali em Jundiaí como a minha base, né? Eu conheço bastante gente lá, gosto muito da cidade. Então, eu vejo o polo aquático brasileiro e eu olho para Jundiaí e vejo que Jundiaí evoluiu muito. Hoje a gente tem a Liga Jundiaense de polo aquático. A gente não tem o Campeonato Carioca adulto, mas tem uma Liga Jundiaense municipal de polo aquático. Então, assim, que a gente tem o SESI Jundiaí, tem a Associação Aquática Jundiaense, que é o projeto, e tem o Clube Jundiaense. Então, uma liga com 3 times por enquanto, mas são 3 times e é uma liga. Então, é um legado do professor Ernesto, que foi meu técnico quando eu entrei no polo aquático, meu mestre, e a gente tem uma liga jundiaense. Então, através disso, eu consigo visualizar um futuro bom para o polo aquático. Acho que o polo aquático fora do eixo Rio-São Paulo precisa ser desenvolvido, desenvolvendo os profissionais também. Então, uma das formas da gente desenvolver o esporte fora do eixo é capacitando os profissionais. E eu acho que essa é uma das lacunas que o método vai ajudar bastante, principalmente para a gente aumentar a base da nossa pirâmide, né? Trabalhar com as crianças para popularizar o esporte. Então, eu vejo o esporte evoluindo nesse sentido. É claro que alguns clubes estão com dificuldade de pagar atleta, alguns clubes têm dificuldade de montar time. Esse ano o Botafogo é um clube que está com dificuldade e não vai entrar no Brasil Open, mas espero que ano que vem volte a entrar nos campeonatos. A gente vive nessa situação de clube, né? Não tem jeito. Poucos clubes têm ajuda da prefeitura, ou quase nenhum, talvez só o Clube Jundiaense teve a ajuda da prefeitura, lá a BDA de Bauru também teve ajuda da prefeitura, mas é muito pouco ainda. Então, eu acho que em breve o polo aquático descentralizado, fora dos clubes, com projetos sociais, eu acho que o polo aquático vai chegar bem longe aqui no Brasil. E quem sabe a Liga Nacional seja nacional de verdade, não seja um torneio Rio-São Paulo. A gente vai estar nessa torcida e podendo, a gente vai estar acompanhando e na torcida para isso. Eu gosto sempre de destacar isso, né? Que os empresários, os diretores de marketing dos clubes, eles precisam começar a olhar para algumas coisas que são a verdadeira alma das empresas, né? Que é o consumo. E hoje, quando a gente vai em grandes lojas esportistas aqui no Brasil, aqui a gente tem 2 redes gigantes aqui em São Paulo e no Brasil, a gente já encontra bolas de polo aquático para piscina, a gente encontra gols infláveis, né, para piscina. Quer dizer, se o produto não estaria ali à venda, né, se não tem saída. Eu já entendo por isso, né, porque
Quando eu coloco lá um mix de produtos e separo uma área minha lá de vendas, eu estou colocando. Se a maioria dos prédios tem piscina, se na maioria, né, as escolas hoje com piscina também, crescendo a cada ano, as academias também vendo um bom movimento até a pandemia, agora vai ter um restart aí, cara, é porque o povo está pedindo mais a questão lúdica, está pedindo mais outras alternativas. Então, assim, eu acho que os diretores de marketing, as pessoas que trabalham envolvidas com empresas, que têm essa ligação, precisa começar cada vez chamar mais atenção para esses aspectos. Porque eu vejo, né, o polo aquático tentando se reorganizar estruturalmente no rendimento. Fico feliz para caramba no modelo de participação entrada do seu método. Você já vem falando de tampar uma lacuna. Então, quer dizer, são vários pontos que a gente vai encaixando as pedrinhas e vai fazer com que a modalidade cresça. E, para mim, uma das coisas que chama a atenção é essa exposição, que cada vez mais cresce nas lojas. Tá certo, Rodar? Ou não? Tô Não, tá certíssimo. Aqui. Tá certíssimo, Marcelo. A gente tem loja que vende bola de polo aquático por R$60. Não é uma bola que é usada na Liga Nacional, nas ligas internacionais, mas é uma bola que se assemelha a uma bola de polo aquático, uma bola áspera que você consegue jogar, consegue brincar com ela, e o próprio gol, né? O gol inflável, ou o gol que vende nessas lojas, é um gol que dá para você colocar na sua piscina e brincar com seus filhos, com, sei lá, com as crianças. Dá para você comprar para sua escola, dá para você comprar para sua academia e ter esse gol lá, porque o preço é acessível, o valor desses produtos são acessíveis. E é o que você falou, se esse produto está na loja é porque, se tem oferta é porque existe a demanda. Então, é a lei do mercado. Então, o esporte agora está entrando. Antigamente, a gente não tinha isso. Você não tinha acesso à bola de polo aquático no Brasil. Sim. Você queria comprar uma bola de polo aquático, você tinha que trazer dos Estados Unidos ou da Europa. Porque a Pênalti chegou a fazer um tempo bola para cá, aí não tinha tanta saída, eu não sei se eles fizeram a bola e o pessoal não gostou e parou de comprar, eles pararam de fabricar, ou fabricam uma bola para biribol e não fabricam bola para polo. Então você tem empresas que instaladas aqui no Brasil que não fabricam porque de repente não fizeram um produto bom o suficiente para uma liga de alto rendimento, ou porque não tem tanta saída. Mas agora estão entrando empresas justamente com esse intuito de aumentar o número de praticantes. Eu acho que eu tenho um amigo que trabalha na Decathlon, inclusive vou até falar, e ele fala que sai bola de polo aquático adoidado lá. As bolinhas de borracha pequenininha saem um monte. Falou que chega a cada 15 dias tem que chegar a bola, porque sai bastante. Então, assim, a gente está no caminho certo, o método está no caminho certo, né? Porque se estão saindo as bolas, tem gente querendo brincar, tem gente querendo jogar. Então, fatalmente, essas pessoas, uma hora ou outra, vão dar de cara com o método, porque é uma das formas de introdução à modalidade. Então, eu acho que é trabalhar esse marketing mesmo e trabalhar junto com essas empresas para a gente conseguir expandir a modalidade. Perfeito. Rudá, cara, papo sensacional. Aí eu fico muito feliz. Nós chegamos naqueles 2 minutos, os 2 minutos finais que aparece essa taxa aqui em cima, nesses 280 programas de pandemia. Meu querido, muito obrigado. Eu fico muito feliz aí e fico à vontade aí. O que você precisar para a gente divulgar o seu método, né? Eu presto consultoria para academias. Vou estar levando aí como sugestões. Aguardem, empresários. Vou levar essa sugestão. Rudá, fica à vontade aí. Se despede da galera. Muito obrigado a todos que acompanharam aí o programa Spot Show. A gente volta na quarta-feira, às 20 horas, falando do Flowball, galera. Esporte de taco que está crescendo aí. Marcelão, primeiramente agradeço o convite. Foi uma honra, um prazer bater esse papo com você. Papo muito legal. Você é uma pessoa incrível. Agradeço a abertura para falar do método e para falar um pouco da minha carreira também. Eu costumo comentar que sempre quando tem alguma coisa do polo aquático, eu quero estar junto, quero estar no meio, porque eu sou apaixonado mesmo pela modalidade. Agradecer as pessoas que estavam aí com a gente, um monte de amigos, um monte de gente do polo, familiares e tudo mais. Obrigado por estarem com a gente. A live vai ficar gravada, ele prometeu deixar essa live lá para a gente compartilhar. E para quem perdeu um pedacinho, assistir inteira, que foi muito boa. Pedir para vocês seguirem o Cuca Aberta também, que eu assisti a live da Paula, foi incrível também. Então, são reportagens incríveis, são lives muito boas também. Quarta-feira pode ter certeza que eu vou estar assistindo.
E é isso, cara. Agradecer de coração e desejar todo o sucesso do mundo para você também. Obrigado, Rudá. Também muito sucesso aí com o método Rudá Franco. Pode contar com o nosso apoio aí. Muito obrigado a todos vocês que participaram. Muito obrigado, Pablo. Você falou que o Rudá é o Romário do polo aquático, cara. Que susto que você me deu. Muito bem. Sensacional, galera. A gente volta quarta-feira às 20 horas. Um forte abraço. Beijos. Valeu. Tchau, tchau.